queria convidar o apóstolo Rafael para estar aqui conosco. Vamos recebê-lo com amor e fé. Bem-vindo. É o cara. Vai devagar, porque depois sou eu. Oi, irmãos, misericórdia. Aleluia. Boa tarde, irmãos, a paz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é bom poder estar aqui adorando o Senhor Jesus. Aleluia. Regina, me desconcertou, irmãos, ela caiu comigo. Aleluia. Somos ministros dessa palavra. Queridos, gostaria de compartilhar algo com vocês. Está lá em 2 Pedro. Vamos começar em 2 Pedro. 2 Pedro. Nós vamos falar sobre algo que o Senhor tem falado muito forte comigo esses dias. E eu vejo que o Espírito Santo de Deus, como sempre, está trazendo aqui mensagens que no fim tudo é a mesma coisa, amém? Quero falar um pouco sobre a vida de Noé. 2 Pedro, capítulo 2, vamos ler o verso 4. Vamos ver o verso 4 e o verso 5. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Nós queremos falar um pouco sobre aqueles que são pregoeiros da justiça de Deus nessa geração. Aleluia. Nós queremos falar sobre isso. Pregoeiros da justiça. Amém. Eu creio que Deus trouxe aqui nessa festa. Eu creio que o Senhor Ele vai colocar dentro de nós, dentro da igreja, vai preparar a igreja com a sua justiça. Porque como nós sabemos que já está nos dias, é quando a igreja já se ataviou com os atos de justiça. Amém? Você está aí comigo em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Sabe o que eu creio assim, queridos? Primeira coisa, Deus tem preservado pessoas nesses dias. Deus vai preservar pessoas justas nessa geração. Eu creio nisso. E aí diz a palavra assim: preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Amém? Até aí, Pai, obrigado a Tua palavra. Bendita Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Jesus. Nos ajuda. Nós precisamos de muita graça do Senhor aqui, Deus. Pois eu creio, Senhor, que estamos vivendo dias de tamanho desafio. E os Teus olhos continuam buscando, Deus, sobre essa terra, Jesus. Queridos, os olhos de Deus continua passeando sobre toda a terra, à procura de homens, que será como Noé naqueles dias. Senhor, que o Senhor nos faça
nos faça, Deus, pregoeiros da justiça. Que o Senhor venha nos encontrar íntegros, retos. Que o Senhor venha nos encontrar aqui, Deus, temente ao Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco nessa tarde, Jesus. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Queridos, o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração. Junto com ela também, eu compartilhei ali agora com o apóstolo, também com os irmãos, o Fábio, o bispo da galáxia ali, o reverendo Anderson. E eu compartilhei um sentimento que tem me vindo nesses dias, assim, um desafio muito grande pelo tempo que nós temos vivido, pelo tempo que nós estamos vivendo. Nós temos ouvido muitas pessoas falando, mas nós precisamos de homens que são divinamente instruídos pelo céu também para esse tempo. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 7, que Noé, ele foi um homem divinamente instruído. Amém? E eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem levantado pessoas que têm trago instruções dos céus para as nossas vidas. E eu tenho sentido assim, né? Talvez você não me conheça, mas eu estou pastoreando ali na cidade de Ribeirão Preto. Nós estamos ali há 2 anos, implantamos uma igreja ali. E glória a Deus, tem sido um desafio, uma bênção. Temos visto o Senhor fazendo muitas coisas. Mas eu tenho sentido um desafio muito grande nesses dias, para você ser um pregoeiro nesses dias, para nós não vendermos nada daquilo que é a palavra de Deus. E eu quero compartilhar um pouco que o Senhor começou a me ensinar, e eu vejo aqui o apóstolo Yuri trazendo assim muito, muito forte, e eu quero embasar um pouco mais também da geração que nós estamos vivendo. Se você puder, abra aí comigo em Lucas capítulo 17. Vamos lá. Para você entender um pouco o que eu estou dizendo. É um texto muito conhecido, mas eu quero compartilhar. Aqui em Lucas 17, abre lá comigo. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 20 em diante. Aleluia. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais, porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Verso 26. Assim como foi nos dias de... Amém? Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Então, o Senhor, Ele começou a me ministrar assim:
nós estamos vivendo uns dias de muito desafio. E nós precisamos ter muito discernimento da geração que nós estamos pregando, da geração que nós estamos vivendo. E como que essa geração, ela tem caracterizado dias que estão antecedendo a volta de Jesus, amém? Nós estamos vivendo esses dias, e eu quero caracterizar um pouco essa geração. Eu quero compartilhar um pouco aqui com vocês aquilo que o Senhor tem me ajudado. Porque talvez assim como eu, talvez você se sinta talvez meio que maluco nesses dias. Talvez você se sinta meio, talvez meio, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez incertezas e pressões tenham vindo sobre a sua vida, querido. Mas eu quero dizer nessa tarde, eu creio que o Senhor, Ele vai nos instruir pelos céus, irmãos. Eu creio que o Senhor vai trazer graça sobre a sua vida. E eu creio que eu tenho certeza que você faz parte de uma geração que vai ser pregoeiro da justiça de Deus. E às vezes bate uma incerteza. Eu falo assim, Deus, será que eu estou exagerando? Será que... E aí o Senhor, Ele começou a ministrar, Rafael, você precisa ter discernimento dessa geração. E nada melhor do que vermos o que a própria Bíblia diz, que a nossa geração que antecede os últimos dias será a geração como foi nos dias de Noé e dias de Ló. E quando nós pegamos, a gente é um pouco às vezes meio superficial. A gente fala, olha, é essa prostituição, é essa maldade, é o homossexualismo, tudo isso, queridos, mas o Senhor, Ele começou a me trazer algumas instruções. E eu quero compartilhar com vocês. Porque a gente resume essa geração dos dias de Noé e dos dias de Ló como uma geração que está vivendo a perversão, uma geração que a imoralidade, a maldade, e de fato é, porém isso são consequências de algumas coisas que o Senhor já está falando conosco aqui nesses dias. E aí o Senhor começou a me trazer um entendimento. A Bíblia diz assim, será os dias como foi nos dias de Noé. E o que eles faziam nos dias de Noé e nos dias de Ló? Qual era essa geração? E qual é a geração que nós estamos enfrentando, queridos? É uma geração que comprava, vendia, mas antes ele está dizendo assim, é uma geração que comia e bebia, casavam e davam-se em casamento. E aí o Senhor começou a ministrar algo. Que a primeira característica que nós estamos enfrentando e vivendo nesses dias são consequência de uma geração que ela está voltada, escute isso, para os seus prazeres pessoais. É uma geração que comia e bebia. O que isso significa, queridos? Que é uma geração que nós podemos chamar, que talvez é um nome que você já ouviu, mas é uma geração hedonista. O que é uma geração hedonista? É uma geração que é voltada para os seus prazeres. É uma geração que é voltada para o seu eu, para o seu ego. E a consequência de uma geração que comia e bebia é uma geração que casava e se dava em casamento. Ou seja, escute isso, nós estamos vivendo dias de uma geração que está dentro da igreja, está aí fora, uma geração que ela é voltada para si, para os seus prazeres, para o seu ego, e como consequência são pessoas que não têm alianças, porque elas casam e descasam, elas faziam e desfaziam aliança sem mudar de roupa. E nós estamos vivendo isso, queridos. É uma geração que por qualquer coisinha que aborreça ela, que não agrade ela, é uma geração que já quer quebrar aliança. E uma geração que já quer quebrar aliança vai gerar uma geração imoral, uma geração órfã, sem paternidade, e como consequência disso vai construir a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque a consequência de uma geração voltada para si, para os seus prazeres, comiam e bebiam, nós vamos falar mais sobre isso. Uma geração que quebra alianças, casavam e descasavam. Uma geração consumista.
Uma geração que plantava depois e edificava cidades. Veja bem, porque as cidades são consequência. A construção das cidades são consequência daquilo que nós estamos vivendo muitas vezes dentro da nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E vamos construir cidades. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde nós estamos lutando contra as consequências e não a causa disso tudo. Você está aqui comigo? Nós estamos vivendo e estamos pregando nas consequências. Sodoma e Gomorra, mas a homoafetividade é consequência de uma geração voltada para os seus prazeres, uma geração que não tem aliança, uma geração consumista, uma geração voltada para os meus prazeres, voltada para mim no centro, voltada para aquilo que me agrada, voltada para isso. Ela vai ser uma geração entregue a todas as paixões carnais, vai ser uma geração imoral, vai ser uma geração perversa. Por quê? Porque o prazer carnal está acima da vontade de Deus. Por isso que é difícil você contrariar as pessoas. Hoje em dia é muito difícil você contrariar as pessoas. Por quê? Porque logo o ego delas se ofendem. E a primeira resposta que elas querem dar é demonstrar que elas não têm nenhuma aliança com você. Por isso que tudo na cabeça das pessoas hoje é: se algo contrariou, elas já querem sair da igreja, já querem acabar um relacionamento, já não presta. Você é um bom pastor, mas o dia que você contrariou ela, querido, tudo que você fez do passado já não vale mais nada. Você pode dar a vida, irmão, você jejua, você ora, você tira a pessoa lá do inferno, lá das garras do inferno, mas o dia que você falhar com ela, ela se sente no direito de te abandonar. Por quê? Porque não tem aliança. Você está entendendo? Então olha que desafio, cara, você pastorear no meio dessa geração. Mas eu creio, querido, que assim como foi nos dias de Noé, Deus está encontrando pessoas íntegras, justas, pregoeiros da justiça. Querido, Deus está levantando nesses dias aqueles que vão andar no manto de justiça. Aleluia. Sabe, queridos, é um desafio. É um desafio, porque você é o melhor pastor, mas não me contraria não, cara, porque eu já quero te abandonar na primeira vez. Se eu não concordar com uma decisão sua, já vou abandonar. Por quê? Porque não tem aliança. Por isso estamos vivendo uma geração mais obesa, estamos vivendo uma geração ansiosa, estamos vivendo uma geração imoral, estamos vivendo uma geração assim, e o desafio, porém a gente está batendo nas consequências. Jesus, ele falou assim: quando vocês entrarem numa cidade, escute isso, quando vocês entrarem numa cidade, bata nas portas, entra nessa cidade. Agora, se eles não te receberem, saia daquela casa, bata os pés contra aquela casa e a cidade. Oh, querido, por quê? Porque a família vai edificar a cidade. Por isso que começa dali. E aí eles vão edificar Babel. Se nós não tratarmos essas raízes, as pessoas vão edificar Babel, vão edificar Babilônia, vai edificar Sodoma e Gomorra. Eu creio que o Senhor quer levantar aqui, irmãos, pessoas íntegras, justas e que não vai se corromper nessa geração. Porque o que nós estamos vivendo nesses dias são dias como de Noé e dias como de Ló. Uma geração entregue ao seu eu. Entenda isso. Quando Adão peca, ele não pecou trocando Deus. Ele não pecou trocando Deus pela serpente. Ele pecou trocando Deus pelo seu ventre. E a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, que o Deus deles é o seu ventre. É uma geração que está voltada para o seu ventre. É uma geração que está voltada para os seus prazeres. Então você não pode me aborrecer.
Você não pode me confrontar. Você tem que deixar... sabe o que a sensação é que dá, irmãos? Que as pessoas querem fazer o que querem na igreja. E se você falar assim, não vai fazer. Cara, já embirrou, já quer sair, sai saindo do WhatsApp, sai saindo mandando indireta para as pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem resolver os seus problemas. Elas já querem quebrar a aliança. Quando você, casado, marido, esposa, espero que você tenha esse tipo de atitude. Quando um erra com o outro, você já fala assim, eu vou divorciar. Ou você senta para conversar e resolver. Você senta para conversar e resolver por quê? Porque você tem uma aliança. Deus quer restaurar pessoas de aliança, querido. Deus quer restaurar pessoas de aliança nesses dias. Você precisa ter uma aliança com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor, Efésios 2 diz, nós somos uma família. E a família, querido, você está lá, você não tem opção, você está lá. Nós temos que ter princípio de aliança. Você tá comigo aqui? Então, uma geração que é voltada e faz do seu ventre o seu Deus. Uma geração que troca a glória de Deus pelos seus prazeres. É isso que está dizendo lá em Romanos capítulo 1. Quando você vai lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz assim, que eles trocaram, eles deixaram de adorar a Deus como Criador, eles deixaram de adorar o Criador e eles passaram a adorar imagens de homens e a sua criação, e eles passaram a adorar os seus próprios desejos. Então entenda bem, e como consequência disso, eles trocaram a forma natural de se relacionarem, homem com homem, está amarrado, repreendido. Homem com mulher e mulher com homem. Eles trocaram, por quê? Porque eles foram inflamados por esse desejo carnal e seguiram isso. Então qual é a consequência da homoafetividade? Qual é a consequência, querido? Que eles não centralizaram a Deus, mas centralizaram o seu umbigo, o seu prazer. É uma geração que está voltada para o seu eu. O que nós poderíamos chamar de o ego, a egolatria, que vem sempre o meu bem-estar em primeiro lugar. Por isso, é muito normal você escutar as pessoas dizendo assim, não, mas eu mereço ser feliz. Porque você está voltado para si. Está voltado para o seu prazer. E aí, como consequência disso, são entregues a todos os desejos carnais. Por quê? Porque é o meu prazer, é a minha vontade, é o meu eu. Eu não posso ser contrariado, eu mereço, eu tenho que ser feliz mesmo. E aí aonde ficam os princípios, a aliança, a renúncia? Cara, essa palavra do Yuri, o nosso nível de autoridade, querido, é pela nossa renúncia. É pela nossa renúncia. É pela nossa morte. Não é eu no centro, mas é Cristo. Não é eu no centro, é o outro. Agora, enquanto nós estamos voltados para nós mesmos, voltados para os nossos desejos e prazeres, queridos, nós não aceitamos ser confrontados. E aí, aí eu fico emburrado, aí eu fico... aí essa geração que a gente está falando e batendo, é a geração do mimimi. É a geração do mimimi. Por quê? Porque ela tem o seu ego como centro. O seu eu como centro. Você está pegando isso? Aí você pensa assim, cara, como é que... aí é um desafio, irmão. Como é que você vai pastorear nessa geração? Como é que você vai liderar nessa geração? Um dia desse eu quase pequei, irmãos. Falei, amor, nossa, será que eu estou sendo duro? Será que, vamos deixar? Aí o Espírito Santo falou, não.
Não. Você é um pregoeiro da justiça. Pastor, você que tem sido um ministro, você que tem liderado, querido, tem sido um desafio esses dias. Sabe por quê? Porque estamos vivendo dias finais e eu creio, queridos, a qualquer momento, a qualquer hora, nós veremos de uma extremidade da outra nos céus. Nós estamos trabalhando para algo que nunca foi visto, assim como Noé naqueles dias. Eu creio, queridos. Você está desafiado, eu estou desafiado, nós estamos desafiados. Essa geração desafiados, irmãos, a pastorear, a pregar o Evangelho. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui, queridos. E Deus está procurando nessa geração. Porque, irmãos, quando ali você vê em Gênesis 6, você conhece a história. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se entristeceu de ver aquela situação. Eu creio que tem pessoas que vão ser tocadas pelo coração de Deus. E aí Ele vai procurar. E aí Ele vai achar um jovenzinho de 500 anos. Noé. Falou, mas eu achei um. E eu creio que Deus, assim, irmãos, está conservando os Noés nesse tempo. Está conservando Noé, querido, que vai ser os pregoeiros da justiça. Vai parecer que você está sozinho, vai parecer que você está louco, querido. Lá na sua cidade, sabe o que eu sinto aqui, pastor? Eu sinto uma palavra muito forte para os pastores. Sei lá na sua cidade, querido, só Deus sabe. O apóstolo não sabe, as pessoas não sabem, os líderes não sabem. Mas a sua esposa, você sabe. Muitas vezes o sentimento que te bate de incertezas. O sentimento de bate, será que eu estou fazendo a coisa certa? Queridos, e o Senhor está te dizendo, vai filho, você é um pregoeiro da minha justiça naquela cidade. Eu te chamei porque você é o meu sinal naquela cidade. Escute isso. Escute isso, querido, o que o Espírito Santo está dizendo, porque a Bíblia diz que foi Noé quem condenou o mundo. Esses dias, irmãos, mesmo que a iniquidade esteja aumentando, mas eu creio que Deus vai encontrar justos. Deus vai encontrar um nível, nós vamos elevar o nível de justiça também nesses dias. Esses dias vão ser dias que também o nível de justiça vai aumentar, querido. Por isso o Senhor trouxe esse tema, porque eu creio que aqui estão aqueles irmãos que estão trabalhando para a volta de Jesus. Talvez você pareça louco, muitos estão escarnecendo, querido, mas continua trabalhando, continua pregando, continua crendo, querido, na palavra de Deus, continua crendo no chamado de Deus, continua edificando o modelo dos céus, continua sendo divinamente instruído na sua cidade, querido. Continue edificando isso. Não para. Não para, queridos. Você vai parecer um louco. Porque nunca choveu. Não é? Você está falando que vai chover. Nunca aconteceu isso. E você está falando que Jesus vai voltar. Continua crendo nisso, meu querido. Não perca isso não, filho. Talvez esses dias, irmãos, nós temos deixado algumas coisas entrar. Mas continua crendo, cara. Eu vou continuar pregando que eu creio. Querido, está para vir um juízo de Deus sobre toda a terra. Toda a terra, irmãos, está para vir. O Filho do Homem está voltando. E eu quero ser encontrado íntegro, reto. Eu quero ser encontrado como Noé naquela geração. Eu quero continuar pregando a justiça de Deus. Eu quero continuar pregando contra o pecado. Então, querido, não para não. Será? Nossa, mas as pessoas são tão difíceis, cara. Não para não, querido. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer, Deus te chamou para ser um pregoeiro da justiça nessa geração. Cara, nossa, mas às vezes eu sinto vontade de dar uma amaciada. Será que eu estou sendo... Querido, não para não. Não para não, querido. Não para não, porque eu creio. Eu creio, querido. Aleluia. Que mesmo, querido, que muitos não vão acreditar, mas nós estamos obedecendo àquilo que estamos sendo divinamente instruídos. Essa geração precisa entender isso.
Não é, queridos, não é a aprovação de muitas pessoas, mas é se você está edificando aquilo que você está sendo divinamente instruído. É se você está edificando, se você está obedecendo aquilo que você está ouvindo. E esse desafio, queridos, eu sinto tão forte esse desafio. Esses últimos dias estão nos pressionando, mas eu creio que Deus te trouxe aqui para você ser um pregoeiro da justiça. Você é o sinal de Deus nessa geração. Você é o sinal de Deus nessa geração. E nós estamos vivendo esse desafio. Porém, a gente tem que trabalhar na causa e não nas consequências. Estamos aí batendo, mas eu creio, queridos, que Deus quer levantar pessoas que vão trabalhar com famílias nesses dias. Eu creio que Deus está levantando pessoas que vai trabalhar com famílias, que vai restaurar a paternidade de Deus, porque é isso que nós vamos ver essa geração sendo curada. Eu creio que Deus está restaurando, irmãos, uma graça de Deus sobre nós. Por isso o Senhor está restaurando pessoas que vão ter uma mensagem: ei, toma sua cruz, querido, renuncia o seu eu, renuncia o seu ego, porque é daí que começa, querido. Eu creio que há uma geração que está pregando: querido, vamos matar a nossa carne, vamos jejuar, porque para que a gente não seja conduzido pelos nossos prazeres, mas sim pela vontade de Deus. Eu creio que aqui, irmãos, aqui está essa geração. Você não pode negociar isso nessa geração, querido, porque estamos vivendo sim desafio de pessoas voltadas para o seu eu, voltadas para os seus prazeres, pessoas que não mudam de roupa para quebrar aliança, pessoas que estão aí, irmãos, você faz de tudo e ainda sai falando mal. Você fala assim: oh, meu Deus. Tem hora que eu sinto vontade de voltar ali e voltar aqui, irmãos, só ficar ali, sentado, bonitinho. Um dia que eu falo assim: oh Deus, eu vou voltar para lá, vou ficar aqui, vou voltar para a escola de missões. Sabe onde eu queria voltar, irmãos? Quantas vezes eu queria voltar para a escola de missões? Falar: Deus, deixa eu voltar para lá, sentar na cadeira, ficar lá, bonitinho, recebendo, anotando. Queria, irmão, porque tem sido desafiador. Mas o Senhor tem me dizendo: você é um sinal para essa geração. Você é o Noé dessa geração, querido. Aleluia. Estamos vivendo esses dias. Queria voltar lá pro orfanato. Aguentar o Valdez lá, irmãos. Queria voltar, carregar lá. Carregar a mala do meu pastor, assim: deixa eu carregar essa mala, ficar aí. Porque estamos vivendo dias desafiadores, querido. Mas você é um Noé nessa geração. Você é um Noé nessa geração. Lá na sua cidade, eu creio que você está edificando a arca. Oh, meu Deus. Lá na sua cidade, você está edificando a arca. Você está edificando a arca. Você está edificando um projeto dos céus nessa terra. Não para não, querido. Não para não. E o Espírito Santo quer gerar mais em você, porque nesses dias Ele quer instruir. Ele quer te instruir, querido. Ele quer te instruir a você edificar no meio dessa geração. Deus libera projetos do céu sobre a vida dos teus filhos aqui. Libera projeto dos céus nesse tempo de dilúvio, nesse tempo, Deus, de pressão, nesse tempo, ó Deus, do fim. Libera pessoas aqui, ó Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, irmãos, que uma revelação. Você vai voltar para a sua cidade com revelação dos céus. Você vai ter revelação dos céus. Você vai ter o modelo dos céus nesses dias. Você vai trabalhar pela aprovação dos céus nesse dia. Você não vai se corromper nessa geração. Você não vai ceder nessa geração, porque você é uma justiça de Deus nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Queridos, onde eu estou mesmo? Pastor Fábio orou falando: Deus, apaga o que está escrito. Aí você me avacalha. Os caras oram falando para apagar o que está escrito.
Eu nem sei onde que eu estou agora. Meu Deus. Vamos lá, irmãos. Abra comigo aí. É algo interessante. 1 Coríntios 10. É a mesma passagem, mas vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 7. Diz assim, ó: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Você fala assim: que é isso aqui? Olha o que ele está dizendo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O que ele está... Qual é essa passagem? Está lá em Êxodo 32, não precisa abrir lá não, eu vou citar aqui para vocês. Ele está se referindo a uma passagem aonde Moisés ele sobe ao monte. E a Bíblia diz que Deus o chama e Deus começa a entregar para Moisés um modelo dos céus. Deus começa a entregar para Moisés a revelação de como Deus, ele deseja ser adorado, para Moisés ensinar para o povo. Porém a Bíblia diz que Moisés ele estava demorando lá. Ele estava lá demorando com o Senhor, e o povo chega para Arão e fala assim: Arão, Moisés, a gente não sabe o que é desse cara. Presta atenção nisso. Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Faça-nos deuses que vá diante de nós. Arão pega as argolas, joga lá e cria o bezerro de ouro. E aí Arão vai e fala assim: esse aí é o seu Deus. E aí eles fazem festa para esse bezerro. Só que é interessante porque a palavra lá em Êxodo 32, a Bíblia diz que ele falou assim: festa para o Senhor. E esse Senhor, se você ir lá, depois você vai lá, acho que é Êxodo 32, 7, está com letra maiúscula. Porque no original é a palavra Yahvé. Então, e por que ele está chamando aqui o povo de idólatra? Presta atenção. O que é a idolatria? Ou o que é isso que eles estavam chamando de culto ao Senhor? Eles estavam chamando aquilo de um culto ao Senhor. Vamos fazer festa para o Senhor Yahvé. Queridos, os deuses que eram criados pelo homem, eles foram criados para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. Então entenda isso, que isso aqui é forte. Dar culto, eles davam o culto ao ídolo para receber alguns favores em trocas, porque os deuses e os ídolos, eles eram criados pelo homem de acordo com uma necessidade que eles tinham para se satisfazer. Eu estou lançando aqui um fundamento para você entender algo, fica comigo aqui. Então, os ídolos, os deuses, eram criados pelos povos. Exemplo, se eles precisavam da chuva, o que eles faziam? Vamos fazer um culto, porque nós estamos precisando da chuva. Então cria aí um ídolo qualquer, cria aí, põe o nome nele. E aí, esse ídolo, nós vamos adorar ele, porque nós estamos precisando da... Aí, a plantação ia mal, a colheita ia mal. Gente, nós vamos fazer? Já sei. A gente precisa de um Deus que envia uma colheita boa. Então vamos criar um outro Deus, o Deus da colheita.
E aí vamos criar esse ídolo e vamos oferecer a ele ofertas para que ele o quê? Nos abençoe com uma colheita. Você está comigo? Pega isso aqui, irmão. Então, o povo precisava de fertilidade, de chuva, de bênção. Aí vamos criar o Deus da fertilidade, porque então vamos adorar, porque na verdade, o que estava em torno da idolatria, daquela adoração? Um culto a si mesmo. Entenda isso. Era um culto voltado para suprir as necessidades deles. Você está aqui comigo? O que aquele Deus tinha que fazer? Aquele Deus era criado para então suprir as necessidades do povo. E aí eles estavam falando aquilo que vamos criar um Deus. E aí eles colocam o nome de Senhor. Mas na verdade eles estavam criando um Deus para satisfazer as necessidades dele. Sabe o que muitos de nós hoje estamos chamando de culto? Deus está chamando de idolatria. Eu vou repetir isso, querido. Irmãos, isso é forte demais. O que nós estamos chamando de culto hoje, Deus está chamando de idolatria. Porque as pessoas vêm para o culto oferecer uma oferta para que Deus faça a necessidade deles. Não, eu vou repetir isso, querido. A gente vem para o culto para oferecer uma oferta, para dizer assim: Deus, eu estou com uma necessidade, eu vou te apresentar aqui uma oferta para que o Senhor faça algo ao meu favor. E é isso que o povo estava fazendo naquele dia. Por isso, a Bíblia está chamando: não seja como aqueles idólatras. E ainda colocaram o nome de Deus naquilo ali que eles estavam fazendo. Eles chamavam de adoração, e Deus, eles chamavam de adoração, mas na verdade era um entretenimento. Porque diz assim: o povo levantou para fazer festa, comeu, bebeu e se divertiu diante daquilo ali. Então tem muita pessoa hoje que acha que a igreja, querida, é para entreter eles, é para divertir eles. Os cultos estão voltados para a minha necessidade. Os cultos estão voltados para Deus fazer o que eu quero. Por que Israel perdeu a glória de Deus, irmão? Porque na hora que eles estavam em aperto, eles falaram: traz a arca, gente. Agora é a hora. Vamos esfregar, vamos fazer um pedido. Ei, traz aí, vem cá. E o povo foi trazer a arca foi roubada. Porque estavam querendo usar a glória de Deus. O povo naquele dia estava chamando de culto. E o Senhor está falando assim: Moisés, desce lá, que aquele povo já se perdeu. O seu povo. Deus não chamou nem de povo dele, falou assim: o seu povo. Sabe por que o seu povo? Deus falou para Moisés. Porque, querido, esse aqui é forte. Quando Deus tira Israel do Egito, a primeira coisa que Deus falou assim: nesse mesmo monte eu vou me manifestar a eles. Nesse mesmo monte, pega aqui, nesse mesmo monte eu vou me manifestar a ele. Então eu estou marcando um encontro com todo Israel. Eu quero que todo Israel venha diante de mim e conheçam a minha glória. Eles vejam o meu fogo, eles entram para dentro dessa glória aí. Beleza, aí chega, começa aquele negócio, né? A glória de Deus começa a vir, o fogo, a voz sair do meio do fogo, aquela coisa, aquela glória de Deus. Aí sabe o que o povo faz? Escute isso. Sabe o que o povo faz? Fala assim: Moisés, a gente está com medo. A gente está com medo de uma coisa. Pega isso. Se a gente ir para lá, a gente está com medo de morrer. Então, Moisés, aí você lá. O que eles estavam dizendo? Moisés, morre lá no nosso lugar, cara. Morre lá no nosso lugar, cara. E aquilo que Deus falar com você lá, a gente vai obedecer. Por isso que quando Moisés some, pega isso, quando Moisés some, ele fala assim: Moisés sumiu, faça-nos deuses. Sabe por quê, irmãos? Porque um povo que não está interessado a se encontrar com a glória de Deus, a entrar para o meio desse lugar, um povo que não está disposto a morrer
Morrer, querido, vai fazer do homem o seu Deus. Vai fazer das suas necessidades o seu Deus. Eu vou repetir isso. Um povo que não está disposto a morrer vai fazer do homem e das suas necessidades o seu Deus. E ainda vai chamar isso de culto ao Senhor. Eu gosto de uma frase do Tim Keller, que ele fala assim, anotei aqui para não esquecer a frase: se o Deus que você está adorando nunca discorda de você, é bem provável que você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se o Deus que você está adorando nunca discorda de você mesmo, querido, é bem provável que você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se Deus não está te contrariando, querido, se você não está sentindo morrer, irmãos, é bem provável que você está fazendo das suas necessidades o seu Deus. É bem provável que você está fazendo do seu ego uma maneira de adorar. Você está adorando a si mesmo. Jesus, ele falou isso lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 diz assim, não precisa abrir não, mas ele diz assim, 6, no verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que ele estava dizendo? O contexto você já sabe, você já pregou isso várias vezes. Ele está dizendo assim, olha, não andeis inquietos pelas coisas que comer, beber, vestir, não andeis ansiosos pela vida. Não ande ansiosos por isso. Não ande preocupados só pensando na sua necessidade. Não ande só preocupado com isso. Não faça das suas necessidades a prioridade. Presta atenção nisso, querido. Não faça das suas necessidades o motivo da sua correria, o motivo da sua busca. Não faça disso como prioridade da sua vida, o seu prazer. Não faça disso, sabe por quê? Quem faz essas coisas são os gentios. É eles que criam os deuses para satisfazer as suas necessidades. É eles que criam deuses e eles oferecem a esse Deus esperando receber daquele Deus algo, aquela necessidade. É eles que adoram a Deus desse jeito. Vocês são diferentes. E eu falo para vocês, não adorem como eles adoram. Mas antes, buscar em primeiro lugar, não o seu eu, não as suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero que você entenda isso, querido. Buscar em primeiro lugar. O que ele está dizendo? Olha, os lírios, os pássaros, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eles estão fazendo aquilo que eles foram criados para fazer. Eles estão no lugar, na posição, eles estão cumprindo aquilo que Deus criou eles para fazer e por isso não lhes faltam nada. Agora, se você entender, querido, o propósito pelo qual você foi criado, que não foi para colocar o seu prazer em primeiro lugar, que não foi para colocar suas necessidades em primeiro lugar, mas em primeiro lugar foi o reino de Deus e a sua justiça. Se vocês entenderem isso e buscarem adorar a Deus dessa maneira e não buscando adorar a si mesmo e não idealizando um Deus, irmãos, para satisfazer o seu eu e não criando um Deus de uma versão de si mesmo, mas se vocês buscarem em primeiro lugar ao seu reino, a sua vontade, a sua justiça, andar alinhado com a vontade do Pai para vocês, não se preocupem, Ele é Pai, Ele sabe, Ele vai cuidar de vocês, mas isso não pode ser, não é a prioridade, o meu eu, querido, é Deus. Não é prioridade. Então uma geração, querido, se você não faz cultos para entretê-los, para agradá-los, se você não faz culto, irmãos, para suprir a necessidade das pessoas, mas eu creio que Deus quer levantar uma geração assim, irmãos, que vai entender o que é adoração, o que é cultuar o Senhor. Por isso que eu estou dizendo, tudo começa daí, queridos.
Tudo começa lá do hedonismo. Tudo começa de eu querer fazer Deus para comer e beber, para satisfazer o meu ventre e criar o meu próprio Deus para adorar e chamar isso de Deus. Porém, isso não é Deus, irmãos. Isso é uma versão que você criou dele. Deus, irmãos, sabe como que eu adoro a Deus de verdade? Pastor, me ajuda, pastor. Como que eu saio disso, pastor? Como que eu realmente mato o meu hedonismo? Como que eu mato isso, pastor? Me ajuda. Paulo falou sobre isso. Romanos capítulo 12. Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Eu rogo, eu suplico. Queridos, eu rogo para essa geração, que é um desafio. Eu rogo, você que está aqui, sabe o que? Entreguem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A verdadeira adoração, querido, é quando eu me entrego voluntariamente para morrer. Meu Deus, nós temos que sair desse culto voltado para nós. Pastor, é um desafio. Por isso Deus quer levantar Noés nesses dias. É um desafio, queridos. É um desafio, irmãos. E eu sinto o rogo do Senhor. A gente tem que ensinar as pessoas a morrer. Nós temos que ensinar as pessoas nesses dias a morrer, irmãos. Por isso que eu vi aqui Deus usando a vida do apóstolo Yuri para dizer coisas aqui. Renúncia e morte. Porque daí vai emanar uma verdadeira adoração, queridos. Sabe, eu estava falando com os irmãos ali atrás. Muitos se falam de Abraão. Pouco se fala de Isaac. Quando Abraão vai, a Bíblia diz que Isaac chega lá, e Isaac não era mais menino, irmãos, ele já era um jovem. Ele chega lá e ele vê e ele fala assim: pai, está aqui o fogo e a lenha, cadê o sacrifício? Presta atenção nisso. Isaac chega e fala assim: pai, está aqui o fogo e a lenha, cadê o sacrifício? Isaac percebeu, queridos. Ele percebeu ali alguma coisa. E nós sabemos que aquilo ali, o próprio Jesus, ele revela em João 8, que representa o dia do Senhor. Aquele momento representou o dia do Senhor. Que dia? O dia que Isaac chegou e falou assim: ninguém vai tirar a minha vida. Ninguém vai me levar lá para a cruz. Eu estou indo. Eu vou. Porque a minha vida eu entrego voluntariamente, como sacrifício. Essa é a verdadeira adoração, queridos. Isaac se entregou voluntariamente. Jesus se entregou voluntariamente para morrer na cruz. Sabe quais são os verdadeiros adoradores? É aqueles que vão no altar sacrificar a sua vontade, sacrificar o seu ego, sacrificar o seu mimimi, sacrificar esses sentimentos, sacrificar o seu orgulho, sacrificar, irmãos, sacrificar o seu eu. São esses, queridos, esses vão produzir uma verdadeira adoração. Por isso o Senhor diz: eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o vosso culto. Isso não é idolatria, isso é um culto a Deus de verdade.
Sabe o que nós precisamos entender esses dias, irmãos? De pessoas que vão oferecer um verdadeiro culto a Deus. E esse é o nosso desafio, pastores. De sermos como Noé nessa geração. De sermos pregoeiros da justiça, de não alimentarmos o hedonismo dentro das pessoas, de não alimentarmos uma egolatria, de não alimentarmos uma idolatria, de não alimentarmos um Deus falso dentro deles, mas é levantarmos realmente um verdadeiro altar ao Senhor e dizer: aqui está o fogo, querido, aqui está o altar, aqui está a cruz. Quem quer vir aqui realmente renunciar os seus desejos, renunciar a sua vida, para que a vontade de Deus seja feita. Porque então, se você fizer isso, você vai experimentar. Oh, meu Deus. Sabe o que Éden significa? Uma das palavras? Lugar de delícias. Sabe, queridos, quando você renunciar ao seu prazer, Deus vai começar a te encher do prazer celestial. Aí você vai falar assim: cara, engraçado, agora o meu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A minha delícia, Senhor, é estar na tua presença. Aí a Bíblia diz lá em Timóteo que aquele que renuncia o amor ao dinheiro, aquele que renuncia, Deus, Ele vai suprir e Ele vai te dar tudo aquilo para o seu aprazimento. Deleita-te no Senhor. Sabe, queridos, quando você aprende a se deleitar no Senhor, aí o Senhor, Ele fala assim: eu vou satisfazer Ele, eu vou satisfazer. Querido, o verdadeiro adorador, aquele que encontra prazer no Senhor, aquele que se deleita em Deus, aquele que entende a palavra, é a vontade de Deus na minha vida, e eu quero aprender a desfrutar disso. Eu quero aprender, eu quero deixar o fogo queimar em mim, eu quero ser forjado por esse fogo, eu quero estar nesse altar aí, querido, para que Deus coloque dentro de mim o seu prazer. E é isso que nós precisamos ensinar uma geração que encontra prazer em Deus. Uma geração que encontra prazer na vontade de Deus. Uma geração que encontra prazer em obedecer a Deus, não em si mesmo, mas uma geração que encontra delícia na presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está rogando aqui, queridos. Eu rogo a vocês que queimem, irmãos, que se lança no altar. E a minha oração é: Senhor, a minha vontade é essa, Senhor, mas o livre-arbítrio é para os fracos. Oh, meu Deus, eu não quero isso não, Jesus. Isso é uma heresia, né? Alguns aí vão escandalizar, mas o livre-arbítrio é para os fracos, irmão. Pois se aceitou Jesus, não existe esse livre-arbítrio. Eu não mando na minha vida. Eu não mando na minha vida mais. Eu não faço o que eu quero mais. Eu não vou o que eu... Não, querido, eu quero ser íntegro, eu quero ser justo, e eu quero andar com Deus nessa geração. Eu quero andar com Deus nessa geração. Querido, os olhos do Senhor continuam procurando pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas que vão andar com Deus nessa geração, pessoas que já não mais serão eles, queridos. A Bíblia diz que Enoque já não era mais ele, mas Deus o tomou para si, porque já não era ele, mas era Deus nele. Você quer fazer algo por essa geração, querido? Você quer conseguir? Primeiro morra, irmãos. A gente só vai conseguir, irmãos, fazer algo mesmo, algo que, se a gente morrer vivo, não vai dar, irmão. Não vai dar. Não vai dar, irmão. Então para de achar que as coisas é voltada para você, querido. Para de achar, irmãos, o louvor é voltado para você. Não, e aí você sabe tantas coisas que você pode ir para aí, irmão. Tanta coisa aí você pode colocar dentro disso. Mas é que nós estamos confundindo entretenimento e diversão como culto, mas na verdade é idolatria. Deus está falando lá: Moisés, desce,
O irmão lá deu uma palavra sobre os levitas, foi exatamente nesse momento. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos, onde a iniquidade e a maldade vai aumentar. Mas eu creio também que o nosso nível de justiça também vai aumentar. E o que vai condenar o mundo vão ser aqueles como Noé nessa geração. O que vai trazer a vinda de Jesus vai ser os Noés dessa geração, queridos. Nunca choveu, nunca aconteceu o que está para acontecer. Mas continua crendo, irmãos. Continua trabalhando para isso. Jesus está voltando. E nós estamos trabalhando para isso nesses dias. Você vai ser talvez um louco, meu irmão. Você vai ficar em conflito. Você vai pensar às vezes em ceder um pouquinho. Para não, querido. Para não, irmãos. Nós somos pregoeiros da justiça de Deus. Nós somos pregoeiros da justiça de Deus. Se nós queremos fazer algo para essa geração, irmãos, a gente precisa morrer. A gente precisa morrer e voltar a encontrar prazer em Deus. A Bíblia diz que quando o sacrifício vinha, eles tinham que primeiro imolar e depois jogava no fogo. Porque todo animal, qualquer filme que você vê aí, se botar fogo na floresta, o que acontece? Foge, né? Por isso que só consegue entrar nesse ambiente, irmãos, quem está disposto a morrer. Você não vai conseguir entrar num ambiente se você não primeiro estiver disposto a morrer. Fala, Deus, eu estou me apresentando aqui, Senhor, como sacrifício. Eu estou me apresentando aqui, Senhor. Até hoje eu andei só no que eu quis. Mas eu estou decidindo morrer, Jesus. Eu quero ser um Noé nessa geração, Jesus. Aleluia. Fica de pé aí no seu lugar. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Porque ela falou o meu coração, irmãos. Aleluia. O que você precisa entregar, assim? Você precisa morrer mais um pouquinho aí, irmão. O que você precisa tirar você aí, seu ventre? Como eu disse, tudo aquela geração começou a viver foi consequência, irmãos. E hoje nós estamos vendo isso. E hoje nós estamos sendo desafiados a isso. Por isso estamos vivendo dias como de Noé e de Ló. Mas também estamos vivendo dias de Noé. Dias de homens e mulheres íntegras, justas e que caminham com Deus. Que o Senhor possa nos encontrar assim nesses dias, irmãos. Que o Senhor possa te encontrar assim, um pregoeiro da justiça. Um pregoeiro da justiça de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Oh Jesus, aqui está, Senhor,
a lenha e o fogo, Jesus. Aqui está a lenha e o fogo, Jesus. E nós queremos nos apresentar, Senhor. Sabe, querido, talvez você está vendo as necessidades, você está percebendo ao seu redor, mas você não quer morrer, cara. Você não quer morrer. Você quer a sua vidinha. Você quer a sua vidinha. Você quer viver para... queridos, o Senhor quer levantar os verdadeiros adoradores nesses dias. Aqueles que estão buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aqueles que estão buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que não estão interessados a irem até Deus para satisfazer as suas coisinhas, mas estão interessados em entregar a sua vida ao Senhor. Estão interessados em entregar a sua vida ao Senhor. Pessoas, irmãos, que não é por qualquer motivo que elas vão se divorciar. Ou talvez você possa até ter, mas queridos, são pessoas que estão morrendo. Estão morrendo para si, estão morrendo para essa vida, estão morrendo para os seus desejos, estão morrendo para as suas vontades e estão decidindo: Senhor, eu estou aqui, Deus, eu vou morrer para mim mesmo, para viver para o Senhor, porque eu quero fazer algo por essa geração, Deus. Por isso, Pai, me leva para o Éden, Deus, me leva lá de volta, Pai. Me leva, Deus, eu quero encontrar na Tua presença o meu prazer. Eu quero encontrar na Tua presença a minha plenitude. Eu quero aguardar, porque eu sei que eu tenho um Pai que conhece as minhas necessidades. Eu não preciso ficar ansioso por isso. Eu não preciso criar um Deus na minha mente. Eu não preciso idolatrar a mim mesmo. Eu tenho um Pai. Eu sei que o Senhor sonda o meu coração, Deus. Eu sei que o Senhor sonda, conhece. Eu quero agradar o Senhor, eu quero me deleitar no Senhor, meu Deus. Oh, querido, Deus quer levantar uma geração que se deleita em Deus, que o seu prazer é Deus, que o seu prazer é Deus, que o seu prazer é cumprir a vontade de Deus, que continuam tomando a sua cruz, renunciando a si mesmo, morrendo. Porque eu não estou para fazer a minha vontade, Senhor. Eu não estou para fazer a minha vontade, Deus. Está me contrariando. Morre, irmãos, morre. Morre, irmãos. Não idolatra o seu eu. Não idolatra a si mesmo. Não troca Deus pela sua vida, não, querido. Não troca a Deus pelos seus prazeres. Não troque a Deus pela sua vida, não, querido. Aprenda a encontrar em Deus. E esse lugar é só quando você está no altar. Pastor, eu não consigo, é difícil para mim, porque eu tenho prazer ainda nessas coisas, pastor. Por isso o Senhor te chama, eu rogo, eu te suplico, apresentem os vossos corpos como sacrifício, apresentem as suas vontades como sacrifício, e deixa o meu fogo queimar, deixa o meu fogo te moldar, deixa o meu fogo te matar, deixa eu purificar você, querido, para que você experimente a vontade de Deus. É necessário que a sua primeiro morra, é necessário que o seu eu morra primeiro, para que você experimente a boa, agradável, perfeita vontade do Pai para você. Oh, Jesus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai. Ah, Deus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Oh, Jesus! Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito. Aumenta mais, Que Jesus. não me dá descanso. Aumenta mais Que o não teu tenha fogo. descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Que eu não tenha descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Que eu não tenha descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, declare. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Quantas vezes eu já pensei, querido, eu vou. É desafiador, Mas sabe, queridos, eu quero encontrar assim prazer totalmente no Senhor, em fazer a vontade de Deus. Talvez você está aqui, querido, você está em um conflito. Talvez você está num conflito e o Senhor está te chamando assim, está aqui, filho, é hoje. Tá a lenha e o fogo. Se apresenta voluntariamente ao Senhor, porque para a sua vontade é que eu existo. Para o seu prazer, Senhor. É para a tua glória, Deus. Teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Oh, meu Deus. Se você tem coragem, adore a Deus com essa canção. Tu és digno.
pro teu prazer. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Pra te adorar, pra te adorar.